Cara, já que a gente falou então de BlackRock e crise na Ucrânia, eu não queria me estender muito nesse assunto, não. Eu queria falar sobre os mísseis, sobre esse último ataque aí a Kiev, que acabou virando acho que pelo motivo errado, acabou virando uma coisa meio memética na internet por causa da questão do míssil que caiu no hospital, né? Assim, eu vi um monte de análise de padaria nessa história. A minha impressão, assim, a minha forma de ver é que não importa quem foi que caiu ali, né? Se foi um ataque deliberado russo naquela posição, se foi um míssil russo que foi abatido e caiu na posição, ou se foi um míssil da própria Ucrânia, né, que atacou naquela posição para criar o drama que acabou sendo Uhum. vendido lá na cúpula da OTAN pelo Zelensky, né? Ele fez isso, então já tenho indícios. E outro indício para mim é que assim, não tem. Tirando as análises de padaria, daquele videozinho que apareceu, que o nego ficou botando, né, transpondo lá o desenho do míssil um em cima do outro, não tem nenhuma foto séria do local. Tem 1 milhão de vídeos, mas não tem nenhuma foto dos destroços do míssil. Então, assim, isso para mim já me dá uma certa tranquilidade no meu pensamento. Mas a real é que a Rússia destruiu uma puta de uma fábrica de munição de 155 milímetros, né? Uhum. Olha só, é, o ataque o ataque foi um depósito de munições, uma fábrica e depósito, mas uma fábrica que ficava literalmente ao lado de um hospital psiquiátrico, pediátrico. Obviamente, um ataque ali tinha como efeito colateral básico e poderia acontecer de estilhaços atingirem o hospital. Mas estilhaços não destruiriam o hospital. Poderiam atingir, quebrar alguma coisa, mas não iam desarmar o hospital. Não causariam 36 mortes, né? Como foram 36 mortes, não causaria isso. O que eu acho mais provável é o seguinte: a Ucrânia lançou os seus mísseis de defesa antiaérea, atingiu o hospital de uma forma deliberada ou não, não sei. Eu acho muito possível de ser deliberado, que a partir do momento que estava acontecendo o ataque, é muito fácil você acusar a Rússia, né? Eu acho muito provável de ser deliberado, mas a Rússia já fez tanta besteira, desculpa, a Ucrânia fez tanta besteira no campo de batalha que eu não acredito, que eu não duvido, desculpa, que seja um erro. Né? A Ucrânia já destruiu ali avião na Polônia, fez um monte de besteira. Então, assim, porque tem armas ali que são de fornecimento ocidental, só podem ser operadas por pessoal militar ocidental capacitado no uso daquelas armas. Na maior parte dos casos, são, de fato, agentes ocidentais que estão ali em campo de batalha fazendo essas operações, mas às vezes eles não conseguem estar em todos os locais ao mesmo tempo, obviamente. Então, sei lá, está acontecendo um ataque aqui, tem uma arma ocidental ali que pode ser usada para bater aqueles mísseis, mas não tem nenhum operador ocidental. Aí coloca um ucraniano para fazer essa operação. Ele faz uma besteira. Apertar o Isso é botão. muito possível. Exatamente. Exatamente. Essas tecnologias militares, que eu entenda, né? Esses sistemas de artilharia, de defesa antiaérea, etc., são extremamente sensíveis. O uso dessas armas é muito, muito especializado. Não é qualquer operador de artilharia que consegue operar uma arma que um outro país forneceu. Não é assim que funciona. Cada arma demanda um operador específico para aquele material. Está capacitado no seu uso. E no contexto da Ucrânia atual, que é um país totalmente destruído, vamos usar esse termo mais básico, né, devastado, né, nas suas estruturas militares, isso se torna bastante caótico. Então pode ser que um ucraniano sem capacidade técnica para operar um armamento americano tenha feito uma besteira nesse ataque. Tentou contra-atacar, atingiu o hospital. Ou pode ter sido um ataque deliberado.
O que eu acho improvável de ter sido um ataque russo deliberado, porque se fosse um ataque russo deliberado, estaria de forma incongruente, não estaria de acordo com nada que a Rússia fez até agora. A Rússia simplesmente não faz ataques deliberados a alvos civis. Isso não sou eu que estou falando, qualquer estrategista ocidental assume isso, porque um dos principais objetivos russos nessa guerra é manter o apoio popular que existe à operação. Um ataque na Ucrânia em regiões civis vai matar russos, vai matar parentes de quem mora em Moscou. Então a Rússia não tem esse objetivo. O cuidado da Rússia é em evitar as baixas civis. Não à toa, esse é o conflito de grande escala, com o menor número de baixas civis desde a Primeira Guerra Mundial. Os civis que morrem, de maior parte, são pelo lado ucraniano, atacando as fronteiras, né? E pelo lado russo, as baixas são mínimas. Se fosse o contrário disso, a Rússia já poderia ter destruído Kiev, já teria atacado prédio de ministério, teria atacado prédio de instalação de inteligência. E não faz esses ataques. E atacou, né? A instalação de inteligência, eles chegaram. Teve até aquela história lá que o como é que era? O Austin Powers tinha subido, né? Assim, atacar instalação de inteligência, sim. A sede da inteligência teve ataque, porque nós sabemos por outras fontes, mas a Rússia não assumiu nenhum ataque. Teve ataque retaliatório quando os ucranianos começaram ali a fazer grandes ataques contra Belgorod. A Rússia retaliou, lançando um míssil na sede da SBU, matou ali alguns oficiais de inteligência, mas ela não assumiu a autoria desse ataque, né? Deixando ali no subentendimento, né? Essas fontes são cinzas, mas muito provavelmente isso aconteceu sim. Agora, ataques ali contra ministério, ataque na praça de Kiev, isso não acontece, nunca aconteceu. Então, assim, isso mostra qual é o lado russo, qual é a intenção do lado russo. Sim, o lado russo vê o lado ucraniano, vê o povo ucraniano como uma parte do seu próprio povo. Ele não pode. E isso não é uma questão de ser bonzinho, não, é uma questão de sobrevivência do governo russo. Básica. Sim, óbvio. Se começa a matar civis na Ucrânia, vai matar parentes de russos. Os russos vão começar a parar o apoio. Então, assim, é uma questão básica. Já a Ucrânia, quem está no poder em Kiev, não tem essa mentalidade. Para o governo ucraniano, os russos são sub-humanos, de fato. De uma junta neonazista. Para quem tem alguma dúvida disso, eu já expliquei 1000 vezes a origem do neonazismo ucraniano. Quem está no poder na Ucrânia hoje é uma junta neonazi. Ponto. Agora, então, eu acho que um ataque deliberado ao hospital estaria muito em desacordo com tudo que a Rússia fez até agora. Tudo. Então, eu não acredito, eu descarto essa hipótese. Mas que estilhaços russos atingiram o hospital, eu não duvido. Mas estilhaços não causa aquele desastre. Eu acho mais provável que a Ucrânia tenha feito esse ataque, deliberadamente ou não. E tem imagens, né, diversas aí que mostram o direcionamento dos ataques, que eu acho uma coisa fundamental. Para quem tem conhecimento militar raso, né, para quem não tem uma expertise de analisar a trajetória das armas, etc., uma coisa mais básica de se entender é a direção dos mísseis. Tem imagens mostrando como os mísseis russos estavam caindo na fábrica. E não mostra nada caindo no hospital. Tem o direcionamento dos ataques ucranianos que depois viram para uma outra direção, um outro ataque. Então, assim, isso é a coisa mais básica. A forma como o míssil cai e a sua direção. Os mísseis russos estavam caindo de uma forma diferente. É um tipo de armamento que caiu no hospital, caiu de uma outra forma, vindo de uma outra direção. Esse é o conhecimento mais básico. Pode vir um expert militar analisar aquilo de uma forma mais extensa, detalhada, e dizer, não foi exatamente isso. Foi ok, mas isso não aconteceu em nenhum momento. São só acusações. Os estilhaços de dentro do hospital, ninguém, como você falou, ninguém mostrou o que aconteceu, o que caiu. Quando eu fui lá para a usina de Zaporozhye, a primeira coisa que eles fizeram com todos os visitantes era mostrar os estilhaços, os destroços dos mísseis, os destroços dos drones. Isso aqui não é armamento russo. Ponto. Não é. Ali quando teve aquele míssil caiu na prisão dos prisioneiros de guerra, né? Sim. Tu lembra disso? Que era do HIMARS, né? Sim. Que eles literalmente lançaram um míssil HIMARS dentro de uma prisão com 50 membros do batalhão Azov. Como a maior queima de arquivo pública já feita. Matou 52 membros do Azov, que eram ali de Azovstal. Acho que são 70 e mataram 52, foi isso mesmo. E
A Rússia mostrou os destroços. Ela mostrou, e mostra o tempo inteiro. A transparência que a Rússia lida com essa guerra é muito grande. É muito grande. Ela trata... a maior parte dos movimentos militares, ela avisa antes de fazer. Ó, se fizer isso, vai ter isso como retaliação. Se fizer isso, vai ter isso aqui. Sim. Ela avisa. E quando acontece alguma coisa, ela age de forma muito clara. Os ataques à usina nuclear de Zaporozhye, que são uma das principais questões da guerra, são tratados de uma forma tão explícita que chega a... Sei lá, quando você estuda o tema com mais profundidade, chega a dar agonia olhar aquilo, porque a Rússia chama a ONU todo mês. A missão da ONU está lá. Todo mês, a missão da Agência Internacional de Energia Atômica. Aí a ONU olha toda a região, olha o entorno, fala, esses ataques não podem ter sido causados pela Rússia. Mas ninguém pode acusar a Ucrânia. A Ucrânia não pode ser sancionada na ONU. Isso é impossível. Né? Eles viram. O Rafael Grossi, presidente da agência nuclear da ONU, falou: a Rússia não tem armas ao redor da usina capazes de gerar esses ataques. Acho que a gente está fazendo os ataques, eu não sei. Eu lembro disso. Deve ser de Mianmar. Deve ser Taiwan, deve ser a China. Coreia do Norte. O Hamas, sei lá, Hezbollah. Alguém deve estar fazendo esses ataques lá, né? Só pode ser. Né? Vamos abrir a cartelinha do bingo aqui. Qual que a gente marca hoje? Porra. Complexo de Israel. Foi um drone ali, um drone. Um drone com granadinha na favela. Não, esse aí não pode acusar. Tem que acusar o outro comando. Cara, a gente bateu 1h10. Como é que tá teu tempo? Dá pra gente ir 10 minutinhos? Ou 10 minutinhos? Tá mais apertadinho hoje, tá? Cara, eu fiquei muito curioso. Eu queria falar do Orbán, mas eu fiquei muito curioso sobre esse teu artigo ontem, ou hoje ou ontem, sobre as armas químicas, cara. Sobre a produção de armas químicas lá no Donbass, que a Rússia tomou, que era da Ucrânia. Fala um pouquinho para mim, porque isso aí é o tipo da coisa que acho que a gente falou semana passada sobre esse lance de uma evolução por uma guerra de armas químicas, mas que eu já vejo vídeos de uso de armas químicas em pequena escala, e já existem denúncias de uso de armas químicas desde lá de 2022, pelo menos. Desde 2014. Desde 2014. Tá. 2014 foi eu estudei muito a fundo esse negócio de armas químicas porque no ano passado eu tive a oportunidade ali a convite da delegação russa em Genebra, apresentar um relatório primeiro na ONU e depois na OSCE sobre o uso de armas químicas. Eu fiz um rastreamento dos registros de mídia desde 2014, todas as vezes que a Ucrânia usou armas químicas, tanto contra civis quanto contra militares. Né? Em 2014 e 2022, eu peguei todos os reportes de mídia que aconteceram e fiz esse relatório. Em 2014, aconteceu, inclusive, em Donetsk, durante as comemorações da 9 de maio, né, da vitória na Guerra Patriótica, no dia da vitória, a Ucrânia literalmente lançou armas químicas no meio do festejo popular, no meio da parada popular que eles fizeram na rua, que lançou uma parada militar, né, de moldes tradicionais, que era só a região de Donetsk ali. A Ucrânia lançou armas químicas nas pessoas ali. Foi uma coisa pública. Né? E isso aconteceu várias vezes. Em 2022 e 2023 começaram grandes registros de uso contra soldados russos. Muitas dessas armas, para quem não entende, elas não são letais. Elas são apenas venenosas, mas não são letais. Lançam um gás que deixa a pessoa cega, causa alguma asfixia, alguma coisa. Muitas vezes as pessoas não morrem, mas... E nem necessariamente são armas militares, né? Pode ser um caminhão de sei lá, de alguma coisa. É por isso que elas são banidas. Armas químicas são totalmente banidas na guerra pela uma convenção específica que alcançou esse consenso. Por que armas nucleares não são banidas? Porque armas nucleares são importantes. Armas nucleares fazem um país vencer ou perder. Você lança uma arma nuclear no país, você tem uma vantagem militar. Armas químicas não, elas são maldade pura, elas não têm sentido estratégico algum. Nenhum país vence porque tem armas químicas.
Então, por isso que alcançou um consenso que os países disseram, nós não precisamos disso. Isso aqui não é necessário. E todos os países que assinaram o tratado consentiram em destruir os seus estoques de armas químicas. Só tem um país que não fez isso, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país do mundo que tem armas químicas publicamente. Único. Não existe nenhum outro. Nenhum. Os Estados Unidos têm armas químicas e sabe-se que seus aliados as estão usando. Né? Hoje, a Ucrânia usa. Israel anunciou publicamente que talvez lance armas químicas dentro dos túneis do Hamas. Não vai adiantar de nada que esses gases não saiam dali. Não vai vencer guerra por isso. Pode causar algum estrago contra algum soldado a mais que esteja perto dos buracos, mas não vai vencer por isso. Mas, enfim, os aliados dos Estados Unidos usam essas armas. Então, se há fornecimento, se há assistência técnica para utilizá-las, para produzi-las, é uma questão muito óbvia. E o que aconteceu na Ucrânia? Começaram lá em 2022 vários relatos disso. Tem um vídeo que foi particularmente chocante, que circulou nas redes sociais na época, que mostra como essas armas não são eficientes, muitas vezes, na letalidade, mas podem causar algum tipo de estrago, a depender da situação que está a pessoa bombardeada. Né? Tinha um soldado russo atravessando um córrego. Era um córrego muito pequeno. É bem perturbante. Uma arma química, a arma começou a sufocar, ele morreu afogado numa poça d'água. Morreu afogado numa poça d'água. Né? Porque a arma química lançou um gás na cara dele. Então, assim, inclusive, essa convenção estabelece, né, que nenhuma força armada pode usar arma química alguma, nem armas não letais. A única liberação que existe de armas químicas é para forças de lei e ordem. Literalmente, a única arma química permitida é o gás lacrimogêneo da polícia. É a única. O Rony acabou de comentar aqui no coisa. O gás lacrimogêneo é um exemplo. É um exemplo, sim. Ele é uma arma química permitida, né, para os países que consentiram. E assim, eu não sou um legalista de direito internacional, eu não acho que a gente tem que ficar recorrendo toda hora ao direito internacional para justificar que um país faz ou não uma guerra. O que eu acho é que questões que não têm valor estratégico, que são feitas apenas com o intuito de gerar dano humano, sem vantagem militar, essas questões devem ser tratadas de uma maneira especial. Países que se arrogam, né, defensores da civilização, entre aspas, deveriam tratar isso de uma forma mais específica. O que acontece no caso dessas armas na Ucrânia? Desde 2022, as denúncias têm sido sistemáticas. Toda hora a Rússia tem apresentado isso. Como eu falei na ONU, muitas outras pessoas falaram. Os relatórios são o tempo inteiro. Os laboratórios são capturados. Mostra aí o que está acontecendo. E aconteceu essa semana, viram mesma situação. Lá nos subúrbios de Avdiivka, aconteceu dos russos capturarem umas instalações, uma instalação dentro de uns contêineres que estavam era um prédio bombardeado, aí no meio dos escombros tinha contêineres que funcionava ali dentro de um laboratório de armas químicas. Os russos entraram, mostraram tudo, literalmente, como eu falo de transparência, eles mostraram. O soldado entrou ali com um detector químico, né, portátil, e ficou mostrando equipamento por equipamento. Poucos dias atrás, lá em Belgorod, do outro lado do país, lá na fronteira norte da Ucrânia, foi registrada a presença de cianeto de alguma coisa. Ou seja, é uma substância química que é muito comum nesse tipo de arma química. Né? Eles colocam, o que eles fazem? Eles fazem umas misturas químicas tóxicas, acoplam essas misturas numa granada comum, num míssil, num drone, e lançam essa arma. Quando cai, ao invés de ser essa explosão, vem um gás que causa um dano nessas pessoas. Aí, aconteceram alguns casos disso em Belgorod. É uma arma suja, exatamente, uma arma suja, só que se chama arma suja especificamente as nucleares, mas nesse caso são outros compostos químicos. Né? Aconteceu em Belgorod com alguns casos, e ali em Avdiivka, onde esse laboratório foi destruído, havia vários incidentes recentes. Né? Então, assim, eles estão produzindo essas armas e estão não apenas ali, mas
no país inteiro. A Rússia toda hora faz essas denúncias, mostra, etc. E o principal não é nem você acusar a Ucrânia. A Ucrânia, assim, você ir na origem, quem está por trás desse tipo de operação. Porque, ok, existem armas químicas que são muito simples, que são muito qualquer um pode fazer e acoplar no material militar. Mas existem armas mais complexas com material militar, com material químico tóxico, que está sendo utilizado em outras regiões, outras ocasiões. Você não vai numa farmácia e compra, né? O tipo da coisa que é controlado pra caralho. Sim, com compostos controlados, né? E a Ucrânia tem esse material, que foi registrado várias vezes. Né? E quem está fornecendo? A gente pode pensar em mil possibilidades, mas vamos tratar do que é oficial. Só tem um país no mundo que tem armas químicas, publicamente. Estados Unidos. Né? Então, por que isso não é levado, né, em instâncias, né, internacionais? Né? Por que não se pode cogitar sancionar os Estados Unidos por isso? Né? Se a Ucrânia tem armas químicas, os Estados Unidos são o único país a admitir que tem essas armas, e os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, o maior fornecedor de armas da Ucrânia. Nós temos uma materialidade de evidências muito clara para dizer que ou eles estão fornecendo ou estão assistindo a Ucrânia na fabricação e uso dessas armas. Né? Mas, assim, uma denúncia muito parecida com isso foi o que aconteceu na época dos laboratórios, também não deu em nada. Os Estados Unidos literalmente admitiram que tinham... Não os Estados Unidos, na Victoria Nuland, ela admitiu, depois ela negou, mas ela no primeiro momento admitiu. A Rússia mostrou todos os documentos. Laboratórios. Eles só disseram que não é. Eles meteram um caosão feio pra caralho. Não, a gente não tá fazendo nada demais. A gente tá estudando armas biológicas que a antiga União Soviética tinha. Então, quer dizer, tipo assim, a Rússia não tem mais essa tecnologia porque não é mais a União Soviética. Eles fizeram um caô muito mal metido ali.